Todos os dias nós temos 6 lembranças que falamos no final das rezas. E uma delas é que nós somos obrigados diariamente a lembrarmos da saída do Egito como se estivéssemos saindo hoje do Egito. Egito em hebraico é Mitzrayim. Mitzrayim está relacionado com a palavra Meitzar, Meitzarim, apertos, limitações. Cada dia nós temos que sair das nossas próprias limitações, do nosso próprio ego, das nossas próprias características, e a cada dia tentarmos evoluir um pouco mais. A festa que retrata bem a nossa liberdade é aquela que é chamada pela própria Torá como a festa da nossa liberdade, Zman Cheruteinu, Pesach. Então, para nós saltarmos e sairmos das nossas limitações de Pesach, vamos tentar abordar um pouco o que aconteceu no Egito. No Egito nós estávamos incrustados como um cadinho dentro de um outro povo. E com isso nós absorvíamos as características daquele povo. Como um feto dentro de uma mãe, durante 9 meses, ele passa alimentando-se daquilo que a mãe alimenta-se. Ele locomove-se para onde a mãe está se locomovendo. É somente quando o feto nasce, ele consegue libertar-se e ele fica uma entidade independente. Assim também os judeus, quando estavam no Egito, eles estavam imersos na idolatria egípcia e pensavam como os egípcios. Assim que Hashem ordenou-os a fazerem o Korban Pesach, o sacrifício pascal, que nada mais era que o carneiro, que era uma idolatria egípcia. Na hora que cada família pegou um carneiro e começou a colocar dentro da sua casa aquele carneiro, e os vizinhos começaram a perguntar: o que é isso? Este é o carneiro que nós sacrificaremos para o Criador. O autossacrifício que os judeus tiveram no Egito, ao mostrarem que eles sacrificariam a idolatria egípcia, isto demonstrou um ato de coragem, um ato de abnegação perante a vontade de Hashem, a vontade de Deus, mostrando aos egípcios que eles não eram mais escravos, que a partir de então eles eram já homens livres. Esse foi o início da libertação. Viktor Frankl, o psicólogo do campo de concentração, ele, como grande professor em neurologia e psiquiatria, reconhecido já internacionalmente, ele foi convidado pelos Estados Unidos para emigrar e, com isso, escapar do Holocausto. Ele ponderou e ele, com liberdade e responsabilidade, decidiu não deixar os seus pais para trás. E ficou com os pais e com sua esposa. Com isso, ele acabou perdendo os pais, a esposa, irmãos, no Holocausto. Ele passou por 4 campos de concentração. E nos campos de concentração, ele percebia que haviam algumas pessoas que passavam de barracos em barracos, falando palavras de apoio para as pessoas que estavam mais deprimidas, distribuindo o seu último pedaço de pão. Com isso nós vemos, apesar de que eram poucos, de que a pessoa, perante as situações mais adversas, não perde a última das suas liberdades. A liberdade de escolha, a liberdade de optar com o que ele vai fazer perante essa circunstância. Este é um dos 3 pilares da logoterapia. A liberdade da vontade. A liberdade que a pessoa tem e que nunca perde, que perante a circunstância mais adversa, ele pode optar o que ele vai fazer perante essa circunstância. Um Hassid do Rebbe Rashab e depois do Rebbe Rayatz, chamado Rabino Leizer Nanis, ele, por atividades revolucionárias, atividades subversivas dentro da Rússia comunista, quais eram essas atividades? Colocar tefilim, colocar mezuzá, usar tzitzit, usar barba.
enfim, expressar ao máximo o seu judaísmo, ele foi condenado a trabalhos forçados durante 20 anos na Sibéria. Durante esses 20 anos, ele não violou o Shabat uma vez sequer. E por isso ele ficou conhecido como Subota. Subota é a palavra que traduz Shabat em russo. Assim também ele não violou nenhuma das festas. E ele, com alto sacrifício durante esses 20 anos, mostrou que, independente das circunstâncias mais graves, mais adversas, que o ambiente da ditadura que vivíamos no Brasil é café pequeno perto do que era o KGB, ele manteve-se firme e forte durante esses 20 anos e finalmente acabou imigrando para Israel. Em 1927, o Rebbe Rayatz, o sogro do nosso Rebbe, ele foi condenado à prisão, a pior prisão que existia na Rússia, a ponto de que enviados do Rebbe foram visitar essa prisão, pegaram um táxi há 10 anos atrás, e quando chegou a 2 quadras, o motorista de táxi parou. Mas nós queremos ir até a prisão, eles disseram para o motorista. O motorista disse, daqui eu não passo. Ainda há 10 anos, esta prisão era muito temida. Nesta prisão, o Rebbe Rayatz, quando ele entrou, ele tomou algumas decisões. Decisão é que ele nunca ficaria de pé para os interrogadores. A outra decisão é de que nunca falaria o russo, apesar de que ele conhecia perfeitamente o russo. E durante esses dias, ele fez greve de fome enquanto não entregaram os tefilim para ele. E ele acabou dobrando o regime comunista e terminando espiritualmente com o regime comunista já em 1927. Como diz Frankl, nós não somos condicionados pelo meio ambiente, mas nós temos a liberdade de modificar o próprio ambiente. Eu tive um paciente de 8 anos, cujo pai era psicólogo, mas que a profissão era traficante, e a mãe tinha uns capismos religiosos. Depois que ele tomou um medicamento, esse garoto começou a vender pipa na feira, e um dia colocou uma trouxa de roupas nas costas e falou para os pais, estou indo para a casa da vovó. Enquanto vocês não mudarem o ambiente aqui de casa, eu não volto mais. Se esse garoto com 8 anos conseguiu tomar essa atitude, todos nós temos condições de tomar atitudes perante a qualquer atitude que o meio ambiente venha nos impor. Nós temos a liberdade de vontade, como diz Frankl, para tomar atitudes. Frankl conta que muita gente sucumbia à febre tifoide nos campos de concentração. Quando começavam os picos febris, as pessoas se abatiam e rapidamente iam embora. Mas haviam pessoas que conseguiam, no momento das crises de febre de 40 graus durante muitas horas, durante os delírios febris, conseguiam escrever um livro que foi confiscado quando entrou nesse campo de concentração. E, com pequenos pedaços de papel, estenograficamente, redigiu esta obra inédita que havia sido confiscada. A quem ele estava se referindo? A ele mesmo. Ele, então, com a liberdade de vontade, conseguiu superar o momento máximo, que era um risco de vida, um momento de crises, de febres, de picos febris, durante uma febre tifoide, que a maioria dos demais sucumbia. Ele usou desse próprio recurso para resgatar uma obra inédita. Frankl diz que a liberdade não é a última palavra. A liberdade pode, infelizmente, degenerar em libertinagem. A liberdade verdadeira deve ser acompanhada de responsabilidade. Costumava dizer para os americanos que ao lado da estátua da liberdade deveríamos erguer uma estátua da responsabilidade. A pessoa pode achar que
tem as suas ideias próprias, as suas vontades próprias, e por isso ele é livre. Mas, na realidade, ele tem o seu cordão umbilical atado ao meio ambiente do qual ele depende, do qual ele suga todas as informações e toda a sua formação. Uma pessoa realmente livre é aquela que não está mais atado com o seu cordão umbilical às influências ambientais e tem uma liberdade de sentido, uma liberdade da vontade que ele pode expressar. Um mineral, ele tem as suas características. E qual é a liberdade de um mineral? A liberdade de um mineral é expressar as suas características de dureza, de resistência, enfim, cada mineral com a sua característica. Assim também o vegetal, qual é a liberdade dele? A liberdade dele é o crescimento, aquilo que não existe no reino mineral. E cada um com as suas características, aquelas que são medicamentosas, vegetais medicamentosos, vão expressar isso nas suas características de poder usar a sua liberdade para ser um medicamento, outro para ser um ornamento, como uma bela flor. Assim também o reino animal vai ser livre quando expressar a sua característica máxima, que é de movimento, diferente do reino vegetal. E o ser humano vai ser um mente quando expressar a sua humanidade. E qual é a sua característica maior? É a liberdade. E o judeu, quando é que vai ser livre? Quando ele puder expressar ao máximo o seu judaísmo. Assim como os judeus mantiveram a sua língua, mantiveram os seus nomes e mantiveram as suas vestimentas, assim também as nossas bobes, quando vieram da Europa, mantiveram a sua roupagem, a sua língua e os seus nomes. Passados 50 anos, as nossas roupas mudaram um pouco, a tal ponto que não sabe se diferenciar quais são as roupas que estão deste lado da Avenida Atlântica ou aquelas roupas que estão do outro lado da Avenida Atlântica. Yosef Karo, no seu Código de Leis Judaicas, o Shulchan Aruch, não à toa, escolheu como primeira lei Al titbayesh lifnei abaligim. Não se envergonhem perante os gozadores. Nós temos que ter um Misirut Nefesh, temos que ter o auto-sacrifício para saber nos libertarmos de todas as influências ambientais. O Baal Shem Tov costumava sair com os seus Hassidim, seus discípulos, numa carruagem, e esta carruagem era deixada com as rédeas soltas. O condutor, Alexei, ele ficava de costas e a carruagem ia. E atravessava cidades, países, numa noite só, até o destino cujo objetivo o Baal Shem Tov queria mostrar algo para os seus Hassidim. Numa dessas ocasiões, os seus cavalos, ao perceberem que estavam passando pelas cidadezinhas, pelos estreitos, com alta velocidade, e passava dias, e passava noites, e eles perceberam que eles já não estavam quase comendo, e já não estavam bebendo. Começaram a pensar, olha, quem sabe nós não somos mais cavalos. Quem sabe agora nós já somos seres humanos. E o tempo estava passando, e eles não comiam, eles não bebiam. Sabe o quê? Nós não somos nem seres humanos, nós somos malachim, nós somos anjos. Não comemos, não bebemos, e estamos andando em alta velocidade. Até que finalmente o Baal Shem Tov chegou ao seu destino. Desatrelou os cavalos rapidamente correram para comer feno e beber água. Na realidade, eles não eram nem seres humanos, e muito menos anjos. Eles não passaram de cavalos. Para adquirirmos a nossa verdadeira independência, a nossa liberdade real, como seres humanos, como judeus, devemos nos livrar do faraó da atualidade, que são os grilhões da mídia. Senão,
Pareceremos que somos seres humanos, pareceremos que somos anjos, mas na realidade não passamos de cavalos.